Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, COE, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafá Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, cirurgiã plástica Catriene Martinelli. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Entra no ar mais uma edição do Papo de Mulher, a última do ano, 2024 chegando e com ela mudanças na aposentadoria. Após a reforma da Previdência em 2019, anualmente teremos mudanças nas regras de aposentadoria no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O segurado, que ainda não alcançou a tão sonhada aposentadoria do INSS e espera pedir no ano de 2024, deve estar atento às mudanças. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a advogada Eduarda Zan. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pomerana. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la aqui no nosso Papo de Mulher, inclusive para falar desse assunto tão importante, a tão sonhada aposentadoria para muitos, né? Bem, Eduarda, qual o sistema atual da aposentadoria neste ano de 2023? Você diz as regras de aposentadoria, certo? Hoje a gente tem a aposentadoria por idade, 62 anos a mulher, com 15 anos de contribuição. O homem, 65 anos, com 15 anos de contribuição, com exceção daqueles homens que começaram a contribuir depois da reforma, novembro de 2019, que aí são 20 anos de contribuição. Com exceção também dessas mulheres que contribuíam antes, né? As mulheres que contribuíam antes, elas têm a possibilidade, se elas tinham 60 anos e 15 de contribuição quando a lei mudou, elas conseguem se aposentar. Fora isso, aí já fica mais complicado, já vai para os 62, que esse ano em diante é 62. E quais as principais mudanças para 2024? Então, eu vi muita gente preocupada, mas não há motivo para preocupação, porque a gente não teve uma nova lei, nem uma nova reforma. O que vai mudar já estava previsto para mudar. De todo ano, né? De todo ano. Que são duas das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. A regra de pontos, a regra de transição de pontos e a regra da idade mínima progressiva. São as duas mudanças que nós vamos ter. Mas a idade e o tempo de contribuição que ficou definido com a reforma, ele permanece o mesmo. Permanece. Isso aí. E por que as mudanças nas regras? Então, teve a reforma, todo mundo sabe, foi uma reforma grande em 2019. Eles colocaram idade mínima a partir dali, porque antes era possível aposentar só com o tempo de contribuição. E aí o que aconteceu? Tinha gente que estava perto de alcançar o tempo de contribuição. E aí não era justo você falar, por exemplo, com uma mulher que estava com 53 anos e 28 anos de contribuição. Porque era 25, se eu não me engano, né? Eram 30. Para professores era 25. A regra geral era 30. Então você pensa, 30 anos para se aposentar. A mulher já tinha trabalhado 28 e estava com 53. Agora a idade passou para 62. Não era justo você falar com ela, você tem que trabalhar até os 62, quase 10 anos. Então eles criaram um meio termo, as chamadas regras de transição, que eram diferentes das regras antigas e diferentes das novas. E elas têm, como o próprio nome diz, é uma transição. Com o tempo elas vão deixar de existir. E aí duas dessas regras, pelo menos, elas vão mudando ao longo dos anos. Uma vai subir ponto, a outra vai subir idade ao longo dos anos, que é a regra de pontos e a regra da idade mínima progressiva. Por isso que mudou. Quando se olha no aplicativo do INSS, por exemplo, tem várias categorias para a gente fazer a simulação. Isso aí. Tem o direito adquirido, que era quem já tinha preenchido os requisitos, e tem as regras, cada uma dessas regras de transição estão lá no simulador do meu INSS. Quando a pessoa entra, faz a análise de acordo com cada uma dessas regras e os requisitos de cada uma. E ano que vem vai mudar alguma coisinha aí. E se em 2003 o trabalhador já tenha atingido o direito e não pediu o benefício, ele terá problemas? Então, teoricamente não, porque ainda ano que vem nós temos outras regras de transição, né? Nós temos mais duas. Quais as outras duas regras de transição? As outras duas são vem? pedágio de 50%,
Que funciona da seguinte maneira. A mulher que já tinha pelo menos 28 anos contribuídos até 13 de novembro de 2019 e o homem que tinha 33, eles vão conseguir se aposentar atingindo os 30 anos a mulher e os 35 anos o homem, e ainda pagando um pedágio adicional de 50% do que faltava para atingir os 30 e para atingir os 35. Deu mais ou menos para entender a ideia? E a outra é o pedágio de 100%, que é essa mesma ideia de você, por exemplo, faltava 4 anos, a mulher vai ter que trabalhar 8. Mais ou menos essa ideia. É o pedágio. E essa regra do pedágio 100%, ela tem idade mínima, né? Então é 57 anos o homem, se eu não me engano, 61 o homem. Aliás, 57 a mulher, 61 anos o homem. Mas assim, ainda tem essa possibilidade e a gente também tem o direito adquirido. E essa própria regra que vai mudar, essas duas, também é possível que ano que vem as pessoas ainda consigam se encaixar nelas. Quem tá perto aí de alcançar a pontuação ou a idade. E como fica a aposentadoria por tempo de contribuição, então? Acabou mesmo? Não, né? Ela acabou. Mas assim, para aqueles de 2019... Ela acabou. Essa aposentadoria, ela sempre foi muito criticada. Então o foco da reforma era acabar com ela. Né? E eles acabaram com ela. Só que ainda hoje, em 2023, é possível conseguir ela em duas situações. Primeiro, direito adquirido. O que é o direito adquirido? A mulher que já tinha 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019 e o homem que tinha 35 até essa data, eles vão conseguir ainda hoje pedir aposentadoria. Tá? Independentemente da idade. A idade talvez vai influenciar no valor do benefício, mas não vai... Mas essas pessoas que tinham 30 anos naquela época da mudança, não poderiam ter pedido naquela época mesmo? Poderiam, mas tem muita gente que não sabia disso e não pediu. Porque se já tinha 30 anos, poderia ter pedido, né? Ao invés de trabalhar esses anos todos, 4 anos já, né? Mas, Marcinete, sabe o que acontece? Tem muita gente que tá ativa ali, tá trabalhando e não se preocupa em olhar, em ver, em calcular, em simular. Então, é possível sim, e a gente já viu vários casos de pessoas que não deram entrada. E hoje, quando a gente vai olhar, elas teriam direito na época. E aí, então, a lei protege, não vai perder seu direito, pode vir agora e pedir que você vai conseguir o seu benefício. E quem tinha 28 anos, então, faltaria 2 anos, por exemplo, em 2019. Isso. Ele trabalharia somente esses 2 anos? Seria até 2021? Não, ou aí ia trabalhar o dobro? Ia trabalhar, aí tem que verificar se essa pessoa conseguiria. Não teria que ter os 30, mas mais um pouquinho com certeza, para entrar nessa segunda opção que eu falei que seria possível, que são as regras de transição. 4 regras de transição. Pedágio 50%, pedágio 100% e essas duas que vão mudar. Pontos e a idade mínima progressiva. Então a pessoa ou ela se encaixa na regra antiga, ou ela consegue a regra de transição, ou ela só vai se aposentar por idade, com 62 anos a mulher e 65 anos o homem. E o que é tempo especial? Então, o tempo especial é um benefício que a lei traz para algumas pessoas que trabalham em ambiente insalubre ou perigoso, ou seja, um ambiente que traz risco à saúde da pessoa ou à integridade física dela. Por ela estar nessa situação, ela tem direito a uma contagem diferente do tempo dela. Ela pode se beneficiar de duas formas, ou se aposentando pela aposentadoria especial, se ela ficou muitos anos naquela atividade, ou se ela intercalou, ficou um pouquinho em atividade nociva e um pouquinho em atividade comum, que não traz risco à saúde, ela pode usar esse tempo, ele ter uma contagem diferente dele, na aposentadoria por tempo de contribuição. Vou dar um exemplo. O homem que trabalha 10 anos em atividade especial, ele ganha 4. A mulher que trabalha 10 anos ganha 2. Nossa! Eu sei, mas é a lei. E aí, vou dar exemplos. Um médico está dentro de um hospital, um motorista de ambulância, ele está exposto a vários tipos de doenças infectocontagiosas. Limpeza, né? Também, o pessoal da limpeza de hospital. Limpeza de hospital. Vamos dizer, técnico de laboratório, querendo ou não, ele está exposto, por mais que ele use EPI, radiologia, tem direito, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, soldador, frentista de posto de gasolina, ele está ali sujeito a agentes cancerígenos, ele está sujeito a tanto risco para a saúde dele. Então o tempo especial é isso, é um benefício de você ter uma contagem diferente e até se aposentar mais cedo, porque você está colocando sua vida em risco, a sua saúde em risco. Então, o homem trabalhando 10 anos... Ele ganha 4. E a mulher trabalhando 10 anos? Ela ganha 2 anos. É porque o multiplicador do homem é 1,4, da mulher é 1,2. Então, é isso aí.
E o que é a regra da transição por sistema de pontos? Essa regra, ela vai exigir que o segurado, somando o tempo de contribuição com a idade, ele atinja uma pontuação mínima para conseguir se aposentar, né? Então, a mulher, ela tem que ter no mínimo 30 anos. Hoje, né? Vamos falar de 2023. Hoje ela tem que ter 30 anos de contribuição e ela tem que, somando a idade, ela tem que atingir 90 pontos. Então, se você aí em casa tem 35 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, e somando a sua idade, você atingiu 90, você já pode se aposentar. Pode se aposentar. O homem tem que ter 35 anos de contribuição e a soma dos dois tem que dar 100 pontos. Hoje, ano que vem, como a gente já falou aqui, vai subir um ponto. Então vai ficar 91, 101. A expectativa de vida do brasileiro também influencia nisso? Sim, tudo isso, toda essa mudança da aposentadoria, da reforma, ela levou em conta os estudos sobre a expectativa de vida. Hoje a nossa expectativa de vida, salvo engano, está em 75, 78, por aí. 70 é alguma coisa. 70, na casa dos 70. Só que a gente sabe que alguém com 70 anos não tem mais condições de trabalhar. Mas ainda assim a aposentadoria está bem abaixo disso, né? Vai dar para aposentar e curtir um pouquinho ainda oh, meu Deus. a vida. E se der para curtir com o salário da aposentadoria, né? E a saúde que acaba faltando, né? Também, né? Porque trabalha tanto. Exatamente. E o que muda na regra de transição da idade mínima mais tempo de contribuição em 2024? Esse um ano a mais, né? Na verdade, a aposentadoria, a regra da idade mínima progressiva, ela vai exigir os mesmos 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, e ela exige uma idade mínima, que hoje ela está em 58 anos para a mulher, a mínima, e 63 para o homem. Então, em 2024, ela vai subir mais 6 pontos, tá? 6 meses no caso. Então, a mulher que tenha, em 2024, 58 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição, ela vai conseguir se aposentar. Bem antes da idade, que hoje está em 62, né? Um pouquinho antes, na verdade. E o homem que tenha 63 anos e meio, ou seja, ele vai aposentar antes, porque a idade é 65, e 35 anos de contribuição, ele vai conseguir se aposentar por essa regra. Aí a mudança vai ser essa, vai subir 6 meses, né, na idade aí necessária para essa aposentadoria. Algo mudará a regra de transição por idade em 2024? São esses 6 meses, né? A gente teve também, falando de regra de transição por idade, a transição da idade da mulher, que todo mundo se recorda que era 60 anos até 2019. Sim. E aí passou a ser 62. Entre 2019 e 2023 teve uma regra de transição, até porque pode confundir, eu vou explicar. Em 2020, aí foi subindo também, 6 meses a cada ano. Então, em 2020, a mulher se aposentava com 60 anos e meio, 15 anos de contribuição. E assim 2021, foi subindo. 2021, 61. 2022, 62,5. 61,5. Perdão. 2023, a gente chegou na regra definitiva. Então, não vai haver, pessoal, nenhuma mudança na idade da mulher para se aposentar em 62. A mudança que a gente falou aqui é em uma das regras da aposentadoria por tempo de contribuição e não por idade. Porque eu já vi gente confundindo isso aí. A idade da mulher diminuiu para 58 anos e 6 meses. Não. Foi uma regra específica da aposentadoria por tempo de serviço, de quem contribuiu muito, trabalhou muito até aqui, que vai, né, justamente aposentar antes dos 62. Mas a idade é 62. Rural, 60 anos o homem, 55 a mulher. Nada mudou. É importante falar isso também, porque sempre tem confusão. O povo adora entrar em confusão também, né? Às vezes o jornal, ele passa as informações de forma muito técnica e o pessoal confunde. O pessoal confunde. Então é importante a gente falar sobre isso, porque gera um pânico, né? O pessoal sai correndo para poder aposentar e às vezes nem precisa desse pânico todo, né? E o que essas mudanças significam para os brasileiros, trabalhadores que pagam o seu INSS, contribuem aí com a Previdência? Olha, eu não vejo grande impacto, porque como eu falei, não é uma lei nova, é uma coisa que já estava prevista. E essas duas mudanças, nessas duas regras de transição, a gente pode perceber que elas vão atingir um público muito específico. Primeiro, você tem que ter muito tempo de contribuição. Mais de 30 mulher, no mínimo 30 mulher, no mínimo 35 homem. E pela idade, a idade para a pontuação e a idade mínima da outra regra, a pessoa tem que estar na casa dos 60 anos. Então, assim, qual é hoje o brasileiro que tem quase 60 anos ou mais de 60 anos e tem esse tempo todo de contribuição? É muito pouco, né? Porque
A gente tem muita informalidade ainda, tivemos no passado e temos hoje. O certo é trabalhar formal, pelo menos pagar, né, o seu INSS. Pagar, mas a gente tem muita gente, até aqui em Santa Maria, que antigamente, por exemplo, trabalharam anos e não tiveram carteira assinada. Essas pessoas, com certeza, não têm 30 anos de contribuição. Não é o que você trabalhou, é o que está lá no papel. O que está no papel. Assim, dá para incluir, mas é muito difícil ter documento para provar que trabalhou. Mas, enfim, vai atingir um público muito específico, não vai afetar todo mundo, não precisa se desesperar. Como eu disse, não tem mudança na regra definitiva. Eu acredito que vai permanecer assim muitos anos. 62 anos a mulher, 65 o homem. Né? Vamos ver a expectativa de vida como vai ficar, mas eu acredito que não. E tem as outras regras de transição também. Então é uma coisa que não vai afetar tanto assim a população. Não precisa ficar desesperado, tá tudo certo. Tá? E já estava previsto, como eu falei, não mudou a lei. Já desde 2019, na verdade desde 2020 esse aumento já vem acontecendo. Mas parece que nesse ano eles noticiaram de uma forma diferente. Até às vezes para gerar pânico na população, porque a mídia quer isso, né? É isso mesmo. Até às vezes por isso. Bem, e dentro dessas discussões todas, tem sempre aquela preocupação, devo mesmo pagar o INSS para me aposentar um dia? A aposentadoria vai acabar? Afinal, nós temos que nos preocupar com o futuro da aposentadoria? Olha, não tem como a gente falar que não vai ter aposentadoria mais. Nós vai ter que rasgar a Constituição e começar do zero, né? Mas, assim, sempre tem que haver uma preocupação da população em geral com relação à aposentadoria, porque, querendo ou não, quando a gente fala em regime geral de previdência, a gente fala de INSS, nós estamos falando que nós estamos na mão do governo. Isso. Ele pode mudar a lei a qualquer instante. Então, assim, mas o direito adquirido fica ali, né? Fica ali. Mas a gente tem essa preocupação e aí, assim, a gente até como profissional, a gente aconselha quem tem uma condição melhor, financeira um pouquinho melhor, que tenha uma segunda via, de repente uma previdência privada. Agora, gente, contribuir com o INSS é uma coisa necessária, inclusive é uma coisa obrigatória para quem exerce atividade remunerada, quem ganha dinheiro trabalhando. E a gente não pode pensar só em aposentadoria. Às vezes a pessoa tem a mentalidade assim, meu Deus, 62 anos, eu nem sei se eu vou viver até lá, eu não vou gastar meu dinheiro. Tem esse pensamento, mas não lembra que pode ficar doente, uma gravidez. Daqui onde a gente tá até a aposentadoria, quanta coisa vai acontecer na nossa vida. A gente pode ficar grávida, a gente pode perder um ente querido, a gente pode... E por aí vai. Então, o INSS ele não serve só para te aposentar. Ele te concede uma série de benefícios e para ter acesso você tem que pagar. Então, é uma espécie de seguro que você tem. Mas quem tem uma condição financeira um pouco melhor, pode e deve ter uma segunda via. E aí é uma aplicação no banco, de confiança, enfim... Uma previdência privada, a pessoa vai escolher o que ela vai fazer, mas não deixe de pagar INSS, tá? O seu escritório é especializado em aposentadorias. Atualmente as pessoas buscam mais o escritório, um advogado, por conta de quê na aposentadoria? O que dá errado para buscar um advogado? Primeiro, o INSS criou um sistema digital que é muito difícil de mexer, né? A maioria da população não consegue. Há uma exigência muito grande para que a documentação seja enviada da maneira correta. Então, assim, há essa dificuldade, principalmente da população mais simples, de ter um acesso, de fazer, cumprir as exigências que eles mandam, que não são poucas. E fora isso, a gente tem, como eu falei, que a gente está falando aqui até agora, várias regras de transição. Ou seja, a gente tem múltiplas oportunidades de se aposentar. Mas nem sempre aquela específica vai ser a melhor para você. Às vezes vale a pena esperar mais um pouquinho e aumentar, às vezes em 500, 600 reais o valor da sua aposentadoria. Então hoje as pessoas estão buscando o advogado para fazer essa análise completa, para saber o que é melhor. Porque às vezes, na urgência, vai lá e pega uma aposentadoria de um salário mínimo. Outro exemplo, tem como a gente pegar o tempo especial para aumentar o valor da aposentadoria. E tem gente que não faz ideia disso. Nem sabe, né? Não sabia que frentista também era tempo especial. Pois é, frentista é tempo especial. Então, assim, outra coisa que também é importante, o tempo rural trabalhado lá na infância e na juventude, até 31/10/1991, ele pode ser usado para atingir esses 30 anos de contribuição que a mulher precisa e os 35 anos que o homem precisa. Muita gente está por aí achando, tô longe de 30 anos, mas dá para usar esse tempo. Então, hoje, o advogado se tornou muito necessário por isso. Tem outro ponto, o INSS infelizmente comete equívocos, a gente vê aposentadorias que estavam perfeitas, era só conceder, o INSS nega.
Então, assim, hoje há uma necessidade do processo ser feito da melhor maneira possível. Primeiro, para adiantar o tempo, porque tem como ser rápido. Hoje tem robô que quase aprova a aposentadoria na mesma hora, então tem que saber fazer. Por isso as pessoas estão procurando cada vez mais advogados. Quanto mais certo tiver, melhor chance de ser aprovado. Né? Melhor. Hoje não tem mais a necessidade da pessoa ficar 2, 3 anos esperando uma aposentadoria. Hoje, do jeito que o sistema está estruturado, uma aposentadoria sai tranquilamente em 3 meses. Lógico, tem as exceções, que tem aquele povo que não tem documento, mas uma aposentadoria bonitinha, com documento, tudo certinho, não tem erro. Não precisa demorar 2, 3 anos para acontecer. Então, por isso a importância de um advogado, um profissional e especialista nesse assunto para poder gerenciar isso aí. Mas, lógico, não é obrigatório. A pessoa pode fazer sozinha, pode claro. Pedir ajuda de um político, que é comum, né, de acontecer, enfim, sindicato, que também faz um papel importante. Inclusive o sindicato teve treinamento para poder mexer nesse sistema, todos os funcionários treinaram. Então, mas o sindicato, no caso, somente o rural, né? Só o rural. Os demais, né, tem que dar o seu pulo, né? Mas aí, assim, procurar um advogado é bom, né? Procurar um advogado é sempre excelente nesse ponto, né? Não tô falando que eu sou advogada, mas hoje é o profissional que talvez vai conseguir dar um suporte melhor, né? O contador, por exemplo, ele consegue, mas o contador ele tem outras tarefas e acaba às vezes fugindo, mas enfim, tem profissionais, é questão de saber aonde você vai, para você não ter prejuízo financeiro e de tempo, né? Porque demorar 3, 4 anos para se aposentar, aquela pessoa que já não tá mais aguentando, não é justo, né? É meio complicado. Você vê muita gente que contribuiu algum tempo na vida e que não consegue se aposentar. Sim, é comum. Por isso que as pessoas têm essa mentalidade, para que eu vou pagar? Se o meu vizinho pagou tantos anos e não conseguiu se aposentar. Mas aí a gente tem que ver onde está o erro, onde está o problema. Por falar também em contribuição com o INSS, tem aqueles casos onde a pessoa que nunca contribuiu, é sozinho, ela é amparada, né? É uma lei municipal. Se a pessoa é sozinha, mais de idade, não tem ninguém por ela é amparada. Se eu não me engano, tem uma lei municipal onde ele deve receber o valor, né? Existendo o INSS, o BPC. O BPC é um benefício de um salário mínimo que vai amparar essas pessoas que são idosas, não tem, talvez até tenha a família por elas, mas a família não tem recurso financeiro para manter, né? É possível, nunca contribuíram, né? Talvez trabalharam na roça a vida toda, mas não tem documento. Então, hoje tem esse benefício que vai proteger essas pessoas. Tem uma idade limite para isso? 65 anos para cima, tanto o homem quanto a mulher, né? A menos que aquela pessoa tenha um problema de saúde grave que se caracterize como uma deficiência, porque aí não teria idade, né? Não teria idade mínima. Inclusive, uma criança poderia conseguir. Qualquer tipo de deficiência pode gerar aí o BPC? O BPC é física, mental, intelectual, mas aí aquela deficiência tem que impedir a pessoa de trabalhar e de conviver em sociedade. Ela tem barreiras para ter uma convivência normal com familiares, com pessoas do meio social dela. É o requisito, né, para poder conseguir esse benefício. Mas é possível. Possível sim. Hoje é o benefício que tem. É uma lei federal mesmo, é a própria lei... a LOAS, que a gente chama, né? Inclusive confundem o nome do benefício por isso, porque o nome da lei que institui o benefício chama LOAS. Você atende ali na rua depois do hospital, suas redes sociais, para os ouvintes que queiram tirar dúvidas? A nossa rede social a gente trabalha muito com informação, né? Hoje a gente tem o Instagram, que é EduardaZanADV. Nós temos o Facebook, que é só procurar Eduarda Zan Encontro. Nós estamos também no TikTok, nós estamos no Kawaii, a gente tá em todo lugar. Tá? Tem hora que o povo acho que até enjoa, mas a gente tá lá. E se não quiser procurar nas redes sociais, é só procurar, né? O escritório. Nós estamos por aí. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você e para todos. Um grande abraço, amigo ouvinte que ficou na sintonia aqui do nosso Papo de Mulher, nesse último programa do ano, trazendo informação para você sobre aposentadoria. Informação nunca é demais, né? Inclusive quando se fala de algo assim, que no futuro você vai depender, né, gente? Não tem jeito. Sempre. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa no ano que vem. Beijo grande, tchau, tchau. A canção é Sapato Velho com Roupa Nova. Tchau, tchau, gente.